Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula de circuitos elétricos para engenharia. Nessa aula, nós voltamos no seu circuito de primeira ordem para tratar de uma resposta forçada, específica, mas muito especial e, portanto, merece uma aula só para ela. A aula com estação senoidal no circuito. A bibliografia é o livro do Dorff, de Introdução aos Circuitos Elétricos, e o do Nilson, de Circuitos Elétricos. Então vamos lá? Bom, nas aulas anteriores, nós já estudamos circuitos de primeira ordem que possuem fontes externas no circuito para T maior que zero. No circuito para T menor que zero, a gente já viu que isso é tratado só como condição inicial. Fontes senoidais, que é o tema da aula de hoje, então são aquelas cuja tensão ou corrente, tanto faz, de modo geral os dois, né, porque um está vinculado ao outro, varia no tempo de acordo com uma função seno ou cosseno, ou uma soma delas. É claro que a importância disso está no fato de que os sistemas de corrente alternada são com fontes e tensões e correntes senoidais. Então, uma fonte dessa pode estar simulando um gerador elétrico ou algo do tipo. Nós veremos que isso fará com que a solução das EDOs apresentem agora funções senos e cossenos na sua parte forçada, tá bom? Como sempre, a melhor forma de entender isso é trabalhar com um exemplo. No caso, a gente vai fazer um exemplo de dedução, ou seja, literal. Bom, então vamos ao nosso exemplo 1. O que ele diz? Ele diz que, dado esse circuito aqui, abaixo, a seguir, a chave está há muito tempo na posição 1 e muda para a posição 2 em t igual a 0. Sabendo que a fonte externa aqui do circuito para t maior que 0 é igual a uma amplitude, Vm, vezes cosseno de ômega t, portanto dependente do tempo, determine a tensão no capacitor em função do tempo, completinha. Bom, o circuito para t maior que 0 já pode ter sido estudado em um curso de eletricidade, só que com abordagem fasorial, tá bom? Aqui a gente ainda não vai chegar nessa parte. A gente vai tratar diretamente pela equação constitutiva do capacitor. Isso vai permitir a gente que a gente encontre aquilo que a gente chama de regime de transição ou resposta transitória, que é a resposta natural. Enquanto a abordagem fasorial só trata a resposta forçada e não a natural. Como a gente quer a resposta completa, a gente tem que fazer a abordagem que a gente está acostumado, tá bom? Bom, independente da fonte de corrente na malha da esquerda do circuito, a gente tem que encontrar a condição inicial, tá bom? Na malha da esquerda, a gente tem uma fonte de tensão contínua, com V0 de valor e uma resistência. E aqui a gente vai tratar como sempre tratou. A gente sabe que como está há muito tempo, a tensão no capacitor tem que estar estabilizada. Uma vez estabilizada a tensão, como a corrente no capacitor depende da tensão, da variação da tensão, né, da derivada da tensão, a corrente também é zero. Porque IC igual a C dVc dt. Corrente zero significa um circuito aberto, então a gente vai abrir o circuito no lugar do capacitor e vai verificar que tensão que aparece lá. Uma vez abrindo, a gente não tem corrente no resistor, então não tem que a tensão aqui, e toda a tensão dessa fonte V0 vai cair sobre o capacitor. E, portanto, a tensão no capacitor para T menor que zero é igual a V0. Então, se for uma fonte de 10 volts, vai ter 10 volts no capacitor, se for 5, 5 e assim por diante. Ok? Até que nenhuma novidade. A próxima etapa é, então, tratar o circuito para T maior que zero. Então, a gente tem que olhar para o nosso circuito completo agora para este pedaço aqui, ok? Vamos tratar só ele, sabendo que a chave agora está virada na posição 2. Certo? A novidade aqui é que esse circuito tem uma fonte senoidal. Bom, mas, independente da fonte, a gente começa escrevendo EDO, usando o mesmo método que a gente tem. Se tivesse 2, 3 malhas, a gente ia usar a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes, e depois usar a equação constitutiva do capacitor. Nós sempre temos que começar identificando o sinal das tensões aqui. Então, vamos usar o sinal da tensão de modo a manter o que tinha antes. Né? A gente encontrou uma tensão apontando para cima lá no circuito para T menor que zero, a gente mantém. A gente vai adotar o capacitor como um receptor de energia, a gente sempre tem que fazer isso, para poder usar a equação constitutiva do capacitor sem sentar a cabeça. Então a gente vai ter que adotar a corrente para baixo, para ele virar um receptor de tensão, de energia.
A corrente, então, vai definir o sinal da tensão da resistência aqui, ok? E agora está tudo definido. Com isso, a gente já pode fazer a análise da malha. Bom, então, a gente vai iniciar pelo canto inferior esquerdo e vai girar no sentido horário. A gente vai começar, encontra a primeira tensão, que é a tensão do capacitor, pelo início da seta, então ela entra como menos na equação da malha. Continua andando, continua andando, continua andando. Encontra a tensão no resistor pelo menos, então menos VR1. Continua andando, continua andando. Encontra a fonte pelo positivo aqui, ó. Então não importa que equação que ela tem, mais V1. Continua, continua, continua. Terminou a malha igual a zero, ok? E agora vamos usar aqui. O resistor segue a lei de Ohm, então VR igual a R vezes IR. Né? E aí, então, essa equação já vai ficar assim. Depois a gente lembra que só tem uma malha aqui, então a corrente do resistor é igual à corrente do capacitor. Então, eu vou trocar IR por IC, então fica menos VC menos RIC mais V1 igual a zero. Vou usar a equação constitutiva do capacitor. E vou substituir a corrente nessa equação aqui por C dVC dt. Uma vez encontrado essa equação, ela já é, de certo modo, a EDO do circuito. Mas o que eu preciso fazer agora é substituir e organizar ela direitinho. Então o que eu vou fazer é dividir todos os termos da equação por menos RC, de modo que eu vou ter o termo da derivada isolado. Menos VC dividido por menos RC dá mais VC sobre RC. E V1 dividido por menos RC dá menos V1 sobre RC. Aí agora eu vou passar todos os termos que não dependem de VC para o outro lado da equação. De modo que eu vou ter essa equação aqui, ó, dVC dt mais VC sobre RC igual a V1 sobre RC. Agora eu vou substituir V1 pela função no tempo que ela tem, é um cosseno. Então V1 é igual a Vm cosseno de ômega t. E a EDO do circuito então está toda explícita agora, ok? Do jeitinho que a gente está acostumado. Lembre-se de deixar a EDO sempre desse jeito. Todos os termos que dependem da variável de estado que você está calculando à esquerda, e todos os termos que dependem do tempo à direita. O que a gente tem que fazer agora é resolver esse EDO, certo? Bom, existem termos nessa EDO que não dependem de VC, certo? Mas sim de t. No caso, tem um cosseno aqui, né? Este termo aqui, ó. Então, note que a gente vai ter que dividir a solução em duas partes, como foi feito na aula anterior. A resposta total, a solução total, a tensão total vai ser a soma da natural mais a forçada, ok? A resposta natural não vai mudar nada. Então, o que eu preciso fazer da resposta natural é zerar esse termo aqui, certo? Tem um cosseno aqui ou não importa. Uma vez zerado ele, eu vou encontrar essa equação natural aqui. E, para resolver ela, eu vou usar uma solução exponencial, ok? Se quiser, você pode usar o famoso polinômio característico. Bom, ao substituir essa solução na EDO, quando eu fizer a derivada aqui, eu vou encontrar essa mesma função, só que vezes S, ok? Como eu já tenho essa função aqui, eu corto essa resposta, né, ó, tudo isso aqui vai embora. Então eu vou ter S mais 1 sobre RC igual a zero, que é o polinômio característico desse EDO de primeiro grau. Então dá um polinômio de primeiro grau. Passo o 1 sobre RC para lá, vai dar S igual a menos 1 sobre RC. Tá bom? Então, a solução do EDO é essa aqui, desde que S seja igual a menos 1 sobre RC. Portanto, a solução natural é essa. Essa constante A eu só vou poder determinar com a condição inicial mais para frente. Lembrando que a condição inicial tem que ser aplicada na resposta completa. Então, eu preciso agora determinar a sua resposta forçada para depois poder encontrar aquele A. Aqui é que vem a novidade da aula de hoje, certo ou não? Porque para trabalhar com a resposta forçada, eu preciso olhar para toda a EDO e supor uma solução forçada que depende do termo, que depende do tempo aqui, ó. Então eu olho para esse termo e penso, o que você é? Bom, você é uma constante, aqui, Vm sobre Rc, multiplicado por um cosseno. Então eu preciso de uma função trigonométrica. A solução forçada que a gente vai adotar vai ser então uma constante vezes cosseno de ômega t, mais uma outra constante vezes seno de ômega t.
E aqui está talvez aquilo que deixa os estudantes mais desconfortáveis nesse momento. Não é? A solução que a gente vai propor, portanto, é essa aqui, é uma soma de seno e cosseno. E a pergunta que a gente se faz é de onde veio esse cosseno, desse seno? Eu tinha um cosseno lá, que seno é esse? A resposta é porque ele tem que dar conta da fase. Quando a gente escreveu, a gente assumiu que uma vez a entrada tendo uma certa frequência ômega, a saída vai ter a mesma frequência, isso é verdade. A resposta vai ter sempre a mesma frequência. No entanto, a fase aqui é zero, certo? Isso não é verdade. Uma resposta cossenoidal completa, se eu não quisesse usar a soma de senos e cossenos, teria que ser assim, ó. A cosseno de ômega t mais φ, ok? Sendo A e φ as constantes. Então eu posso propor essa solução aqui e usar ela. Ela é mais intuitiva no momento de propor, mas ela é muito mais difícil de operacionalizar. Então a gente não vai cair por esse caminho. A gente vai lembrar, por exemplo, que a gente sabe que o cosseno da soma, então cosseno de A mais B, é igual a cosseno A cosseno B menos seno A seno B, certo? É uma forma trigonométrica muito importante. Então o cosseno de ômega t mais φ vai ser igual a cosseno de ômega t vezes cosseno de φ menos seno de ômega t seno de φ. Tudo bem? Agora, se φ é uma constante, cosseno de φ é uma constante, e seno de φ também é uma constante. Concordam? E se eu distribuir esse A, portanto, aqui, né? Se eu colocar o A na frente aqui dessa equação, o A que está aqui na frente vai ficar o A na frente de todo mundo. De modo que a expressão A cosseno de φ, cosseno de ômega t mais φ, perdão, ela é equivalente à expressão da soma dos senos e cossenos, desde que eu siga uma certa regra. Que regra é essa, né? Ó, o seno de φ vezes A é a constante que multiplica o A2, ó, com sinal de menos ainda por cima. E o cosseno de φ que está aqui vezes A é a constante que multiplica o cosseno, o A1. Então tanto faz, certo? Mas a gente vai ver que é muito mais fácil trabalhar com essa forma aqui, porque tem uma questão de ortogonalidade aí, né? O φ aqui dentro gera uma função bastante complexa, enquanto que uma soma de senos e cossenos é fácil de lidar, porque o seno é ortogonal ao cosseno. A gente vai ver que isso vai gerar uma simplicidade muito grande. Bom, mas a gente começou a usar um monte de ferramenta matemática aqui, de trigonometria e álgebra linear de espaço de funções. Então a coisa parece que está ficando complicada, mas isso não é verdade. Esse slide é dedicado apenas para mostrar por que a gente escolheu essa solução forçada. Simplesmente utilizar ela é muito mais simples, como a gente vai ver, tá bom? Então, voltando, a gente propôs essa solução e agora eu já argumentei por quê. Por que tem um seno aqui, também além do cosseno? O que a gente tem que fazer é pegar essa solução e substituir na EDO e ver se isso é a solução para a equação, certo? Muito bem. Então, ao pegar essa solução aqui e substituir na EDO, o que eu tenho que fazer então é derivar a solução e depois somar a solução e igualar um cosseno, certo? Vai ficar grande, vai ficar um negócio maior que uma linha. Então vamos calcular primeiro a derivada separada, tá bom? Então, dado que a EDO é essa aqui, vamos calcular a derivada da tensão forçada do capacitor. Então eu tenho que calcular a derivada de A1 cosseno mais A2 seno, certo? A derivada do cosseno é menos seno, certo? Então vai ficar menos A1 seno de ômega t, e pela regra da cadeia tem que multiplicar por ômega aqui, tudo bem? A derivada do seno é cosseno, então vai ficar A2 cosseno de ômega t, e pela regra da cadeia eu tenho que derivar o ômega t, tenho que derivar o argumento aqui de dentro, isso vai dar ômega, certo? Muito bem. Então essa é a derivada da solução forçada proposta. Agora eu vou pegar ela, vou substituir aqui, ó, certo? Vou pegar a própria solução e substituir aqui e igualar ao termo que depende do tempo que eu já tinha. Então vai dar isso aqui, ó, menos A1 seno de ômega t vezes ômega, mais A2 cosseno de ômega t vezes ômega, mais A1 sobre RC cosseno de ômega t, mais A2 sobre RC seno de ômega t. Isso vai ser igual a Vm sobre RC cosseno de ômega t.
Note que se a gente tivesse proposto uma solução que é um cosseno puro, sem ângulo nenhum, a derivada ia dar só esse seno aqui. Enquanto o termo ia dar um cosseno, eu não ia saber o que fazer com essa equação, certo? Mas como eu propus uma solução que é uma soma de senos e cossenos, eu continuo tendo uma equação em senos e cossenos aqui. Como seno e cosseno são funções ortogonais, né, esta equação me leva à solução do A1 e do A2, ok? Uma vez que a equação acima só vai ser verdade se tudo que multiplica os senos desse lado for igual a tudo que multiplica os senos desse lado. E tudo que multiplica os cossenos desse lado for igual a tudo que multiplica os cossenos desse lado. Então o que eu tenho que fazer é criar duas equações. Uma equação para os senos e uma para os cossenos. A equação para os senos tem que olhar o que multiplica os senos. Ó. Então a primeira coisa que multiplica o seno aqui é isso aqui. Ó. A1 ômega t. Está aqui, negativo. Cosseno não me interessa, cosseno não me interessa, seno. Então outra coisa que multiplica um seno é A2 sobre RC aqui. Ó. Isso vai ser igual a zero, porque não tem nada que multiplique aqui seno. Não tem seno, então é 0 vezes seno aqui. Tudo bem? Ótimo. A segunda equação vai ser os cossenos. Então tem um cosseno aqui, ó, que multiplica é A2 vezes ômega. Aqui. Depois é A1 sobre RC. Isso vai ser igual a VM sobre RC. Que é quem multiplica o cosseno do outro lado. Tudo bem? Note que eu posso carregar os senos e os cossenos para cá, se eu quiser. Mas depois eu vou cancelar eles, né? Então eu já nem trago, tá bom? E construo a equação então, dos coeficientes dos senos e dos coeficientes dos cossenos. Agora eu tenho que resolver esse sistema e eu vou encontrar quanto vale A1 e A2 na minha solução forçada. O jeito mais fácil é pegar a primeira equação, que é igual a zero, e escrever o A1 em função de A2. Ó. Então eu passo o A2 para cá, mudando o sinal, e divido por ômega. O A1 vai ser igual a 2 sobre ômega RC. Agora eu pego isso aqui e substituo na equação de baixo, de modo que eu vou ter uma equação só em A2. Né? Então vai ficar A2 sobre ômega mais o que era o A1, ó, A2 sobre ômega RC, dividido por RC, que já estava na equação, é igual a VM sobre RC. Né? Então, isso vai dar, aqui nesse termo aqui, ó, vai dar 2 sobre ômega RC ao quadrado. Eu já vou aproveitar e dividir por ômega aqui, ó. Então não se percam, deem uma olhada que não tem erro. Quando eu dividir por ômega, o ômega também vai ficar ao quadrado. E vai ficar bonitinho assim, ó. Ômega ao quadrado, R ao quadrado, C ao quadrado. Tudo bem? Então vou ter A2, porque aqui só tinha A2 ômega, eu passei o ômega dividindo. Então vou ter A2. Aqui A2 dividido por ômega RC ao quadrado. Agora, esse termo aqui ganhou um ômega, né? Então vai ficar VM sobre ômega RC. Ok? Agora eu coloco o A2 em evidência e passo dividindo, certo? Então vai ficar 1 sobre, quer dizer, vai ficar 1 mais 1 sobre ômega RC ao quadrado. E eu vou passar esse daqui dividindo, tá bom? Já tinha um ômega RC. Então o A2 vai ser VM dividido por esse negócio grande aqui. Nota que o que eu posso fazer é tirar o mínimo aqui, ó. Então o mínimo vai ser ômega RC ao quadrado, né? Vai dar ômega RC ao quadrado aqui, e aqui vai dar 1. E aí depois eu multiplico por ômega RC e some o quadrado. Né? Então o denominador vai ficar ômega RC ao quadrado mais 1 dividido por ômega RC. E eu posso inverter essa fraçãozinha aqui para ficar mais bonita a resposta. Então o A2 vai ser ômega RC dividido por ômega RC ao quadrado mais 1 vezes VM. Tá bom? O A1 eu já sei quanto vale. Ó, é A2 sobre ômega RC. Então eu vou pegar o meu A2 aqui e dividir por ômega RC. Já tinha ômega RC aqui em cima, só vai cortar. Vai dar 1 sobre ômega RC ao quadrado mais 1 VM. Tudo bem? E eu achei um A1 e A2. Então é só substituir na minha solução forçada proposta. E de certo modo eu já provei que isso aqui é a solução DDO. Né? Ficou meio grande, mas é isso aqui. Ó. A solução forçada é 1 sobre ômega RC ao quadrado mais 1 vezes a amplitude, né? VM, cosseno de ômega t, mais ômega RC dividido por ômega RC ao quadrado mais 1 VM, seno de ômega t. Tudo bem? A solução completa é a soma da resposta natural mais a forçada. A solução natural, coitadinha, tão pequenininha, né? Perto da forçada, mas é só somar as duas. É importante.
Então a resposta total vai ser A e elevado a menos t sobre RC e tudo aquilo da resposta forçada que a gente já fez. E agora que eu tenho a resposta completa, eu posso encontrar o A, certo? Antes não. Tudo bem? Então, agora que eu tenho a resposta completa, eu vou usar a continuidade da função da tensão no capacitor. Lembra? O capacitor tem sua tensão ligada à sua energia armazenada. E, portanto, a sua energia não pode desaparecer, então a tensão do capacitor tem que variar continuamente. Igualar dos dois lados é tirar o limite, né? No primeiro é uma constante, então é só dizer que é V0 e pronto. No segundo, eu preciso calcular o limite. O limite daquela solução completa, certo? Grandinha, né? Para t tendendo a 0 mais. É grande aqui, mas o limite vai ficar muito mais simples. Tá bom? Então eu tenho que calcular o limite para t tendendo a 0 disso aqui. Lembra que tem poucas vezes que aparece o tempo. O tempo aparece como argumento exponencial do cosseno e do seno. Joga t igual a 0 e vê no que dá. Ó, aqui vai ficar e elevado a 0, cosseno de 0 e seno de 0. E elevado a 0 é 1, então isso aqui vai dar só A. Cosseno de 0 é 1, então isso vai dar o argumento da frente do cosseno aqui, ó, certinho. Tá bom? Aqui. E seno de 0 é 0, então esse termo inteiro vai embora. E vai sobrar só isso aqui, tá ok? Ficou um pouco melhor, né? Agora eu encontro o A. Como é que eu faço? Pego esse termo todo aqui que veio do cosseno, jogo para o outro lado e pronto. O A vai ser igual a V0 menos 1 sobre ômega RC ao quadrado mais 1 VM. Tá bom? E agora eu pego isso aqui e substituo lá. Agora vai ficar grande, hein? Ó. Não se percam, ainda coube. A tensão no capacitor vai ser igual a tudo aquilo que era o A, E elevado a menos T sobre RC, as constantes que a gente encontrou de cosseno e seno, certo? Essa resposta já está boa, está tudo certo, mas era difícil de interpretar, né? E tem muito termo comum aqui, ó, tem um monte de termo parecido, certo? Então, eu vou reescrever ela. Como é que eu vou fazer isso? Eu noto que tem um termo muito diferente dos outros, que é o V0 vezes isso aqui. Então, eu vou multiplicar a exponencial para cá e vou escrever esse termo separadinho aqui, ó, o primeiro. Então, V0 elevado a menos T sobre RC, tá bom? Todo o resto depende de VM para continuar a conversa. E também depende de 1 sobre ômega RC ao quadrado mais 1. Então, vou colocar isso em evidência. Colocando em evidência, ficou VM sobre ômega RC ao quadrado mais 1 vezes a exponencial, o cosseno e o seno multiplicado por ômega RC. Tá vendo? Ficou uma resposta um pouco mais bonita, né? Um pouquinho mais elegante. A solução está pronta, mas vamos dar uma olhada para ela para ver se ela conta alguma coisa sobre o circuito. Isso aqui não é MDO, PNDO. Eu tenho um circuito por trás dela, né? Será que eu consigo entender como ele funciona olhando para esse EDO? Bom, se a gente analisar essa resposta, a gente pode reconhecer as expressões de descarga do capacitor somado a um termo que depende da fonte, basicamente. Então, esse primeiro termo é a descarga do capacitor, não é? Se eu zerar a VM, por exemplo, a fonte desaparece e só sobra a descarga. Faz sentido, né? É isso mesmo. Se eu tiver uma fonte de tensão com amplitude zero, um abraço. Não é? Nota, essa expressão é grande, mas como eu falei, ela é uma expressão bastante elegante, porque as dependências estão todas explícitas aqui, né? Como eu já falei, se você zerar VM, sobra só a descarga. E o resto tem a ver com ômega, com a frequência daquela fonte. Esse circuito ele responde de forma muito distinta em relação à frequência, tá vendo? Nos limites, né? Quando a frequência é zero, é como se eu tivesse uma fonte de tensão contínua, certo? Se eu fizer ômega igual a zero, eu corto esse pedaço daqui, ó, e aqui eu vou ter só Vn, não é? O seno vai embora e o cosseno vira 1. E aí eu vou ter aquela famosa expressão 1 menos e elevado a menos t sobre rc, certo? E eu volto exatamente para a expressão de carga de capacitor e vou ter descarga e carga de capacitor como a gente fez para tensão contínua. Então note que, de certa forma, uma fonte contínua é o caso particular de uma fonte alternada de frequência zero. Bonito, né, do ponto de vista matemático. E se ômega for tendendo para infinito? Bom, se ele for tendendo para infinito, o que acontece é que esse infinito daqui,
de ômega ao quadrado, ganha de todo mundo, inclusive desse outro aqui, porque esse outro não está ao quadrado, que multiplica o seno. E ele zera esse termo inteiro, certo? Sobra só a descarga do capacitor, vamos dizer assim. Então o termo da fonte desaparece se o ômega for para infinito. Isso é esperado porque a gente sabe que para frequências muito elevadas o capacitor é um curto. A gente sabe disso se a gente já estudou reatância e impedância capacitiva. Então, de novo, aqui tem um outro slide que é quase um extra, certo? Só para a gente entender o que está acontecendo. No exemplo que a gente acabou de resolver, a gente notou que quando o ômega foi para infinito, o termo da fonte zerou porque o capacitor se torna um curto. Ele se torna um curto porque eu sei que a impedância capacitiva é 1 sobre J ômega C. Então, quando o ômega vai para infinito, o Z vai para zero, né? Então, a queda de tensão no capacitor pela fonte é zero. Muito bem, está tudo fazendo sentido. Mas uma coisa interessante é que como a gente está lidando com a equação constitutiva do capacitor, a gente pode aproveitar para olhar de onde veio essa equação aqui. Ó. Alguém já sabe? Se não sabe, vai descobrir agora. A gente pode encontrar de fato essa expressão direto pela equação constitutiva do capacitor. Mas para isso, essa que está a parte mais chatinha, em vez de resolver ela por um seno ou por um cosseno, a gente vai resolver por uma exponencial complexa. Lembrando que existe uma coisa muito importante que é a fórmula de Euler, que e elevado a jx, ou seja, uma exponencial complexa, é igual a cosseno de x mais j seno de x. Então existe uma relação muito próxima entre uma exponencial complexa e um cosseno ou um seno. De fato, uma exponencial complexa é uma função que oscila do mesmo jeito que um seno e um cosseno, tá bom? Então, se em vez de se eu pegar essa equação constitutiva aqui, em vez de botar um cosseno ou um seno, colocar uma exponencial complexa, do tipo assim, ó, Vc igual a uma amplitude e elevado a j ômega t, em vez de usar um cosseno de ômega t, então eu vou pegar esse cara e jogar na equação constitutiva e ver o que acontece. O IC, então, vai ser igual a C vezes a derivada disso. Eu adoro derivar exponenciais, né? Porque é a mesma função usando a regra da cadeia só, né? Quando você fizer a regra da cadeia aqui, o j ômega cai para fora. Então o C fica j ômega e a mesma função, Vm elevado a j ômega t. Agora, se eu tentar, em vez de usar a equação constitutiva do capacitor, imaginar que o capacitor é um resistor, e tentar escrever uma lei de Ohm para o capacitor, do tipo Vc igual a Zc e C, eu vou tentar encontrar quem seria esse Zc, de modo que o capacitor se comporta como um resistor, né? Então, eu venho aqui e escrevo, ó, o Vc eu já escolhi, que é assim, Vm elevado a j ômega t. O Zc eu não sei quanto vale, eu quero descobrir, e a corrente eu já descobri, vale isso aqui, ó. Tem a ver com C vezes a derivada da tensão, né? Então fica C, J ômega, Vm elevado a J ômega t. Olhando para cá, eu posso passar esse termo inteiro aqui da corrente dividindo, né? E uso que R igual a V sobre I. Então o Zc vai ficar igual a Vm elevado a J ômega t, C, J ômega, Vm elevado a J ômega t. Se eu cortar o Vm elevado a J ômega t, quem que eu encontro? Quem que eu encontro? Quem que eu encontro? Vixi, que lindo, né? Ficou bonito, não ficou? Olha só. Eu consigo, então, a gente está lidando com a equação constitutiva do capacitor, então saiba que aquele método fasorial que a gente usa vem dela. Ela é uma forma de você tratar o circuito sem cair nas EDOs. Mas se você cair nas EDOs, você está resolvendo o circuito de forma ainda mais completa, tá bom? E agora, então, quem assistiu essa aula e entendeu esse pedaço, sabe demonstrar de onde vem a impedância capacitiva. Se você fizer a mesma coisa com o indutor, você encontra a impedância indutiva também. Ok? Bom, então esse foi o nosso primeiro exemplo. Eu gostaria de fazer um exemplo numérico e também um que envolvesse um indutor, para que vocês tenham uma visão mais completa de como esses circuitos de primeira ordem se comportam com as fontes senoidais. Então, o nosso segundo exemplo é uma resposta completa senoidal com indutor. Então, basicamente, dado um circuito, a chave está há muito tempo na posição 1 e muda para a posição 2 em t igual a 0. Isso não muda, né?
A tensão vai ser um V1 igual a 5 seno de ômega t, ok? Então, dessa vez vai ser um seno. E pede-se que a gente encontre a corrente no indutor em função do tempo por um ômega qualquer. Então, deixar em função de ômega no começo. E depois, escolher um valor para ômega, 100 radiano por segundo. Lembrando que ômega é 2πf, né? Então, se você tem a frequência, você pode calcular o ômega. Esse circuito é um circuito todo numérico, que à esquerda tem uma fonte de corrente de 1/4 de ampere, um resistor de 1K, um indutor de 100 mH, e à direita, né, para tempo maior que zero, tem um resistor de 20 ohms e aquela fonte senoidal que a gente acabou de ver. Certo? Muito bem. Bom, o método que a gente usou no exemplo 1 vai ser basicamente o mesmo, certo? É claro que nesse caso eu vou ter que usar a equação constitutiva do indutor. E vou começar resolvendo por um ômega qualquer e depois eu uso o valor do ômega. Tudo começa com a condição inicial. Por se tratar de um indutor, eu tenho que lembrar que quem estabiliza no indutor é a corrente depois de muito tempo. Se eu estabilizo a corrente e a tensão é L e L dt, a tensão é zero. Portanto, eu preciso substituir o indutor por um curto. Substituo o indutor por um curto e descubro quanto vale a corrente que passa por esse curto. Esse curto cancela esse resistor e toda a corrente da fonte passa por ele. Então, se eu tenho uma fonte de 25 de 1/4 de ampere, né, 0,25 amperes, a minha corrente no indutor para t menor que zero é esse 0,25 amperes. Bom, a resposta completa, então agora vai precisar que eu encontre o que acontece para t maior que zero. Só a condição inicial é só um comecinho da brincadeira, né? Para fazer isso, então, eu viro a chave para cá e olho só para esse pedaço do circuito, ok? Vai ficar assim. Muito bem. Então, note que independente da fonte eu tenho que escrever EDO. É o mesmo caso do capacitor. Eu mantenho a corrente no sentido que estava, escolho o indutor como um receptor, então tenho que apontar a tensão para cima, e essa corrente impõe uma tensão para baixo no resistor, porque ele também é um receptor de energia. A fonte fica como está. E agora basta analisar a malha. Eu vou começar daqui, ando, encontro aqui, ó, menos VL. Vou andando, encontro aqui, ó, menos VR. Vou andando, encontro o positivo da fonte, mais V1, igual a zero. Porque eu não tenho mais nada. Bom, VR é igual a 20 vezes IR, e IR igual a IL, certo? Então, essa equação aqui já vai ficar 20 vezes IL, porque eu tenho o valor do resistor, é 20. Agora, no indutor, eu vou usar a equação constitutiva, VL igual a L dIL dt. Então, eu vou substituir o VL aqui, ó, ok? O L é 0,1, né, 100 mH. Então, vai ficar menos 0,1 dIL dt, menos 20 IL, mais V1 igual a zero. Por enquanto, eu faço a EDO inteira sem pensar que o V1 é um seno. Substituo não, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por esse 0,1 aqui, ó, de modo que eu vou ter uma EDO em que o termo da derivada está livre. Então, eu vou ter que dIL dt, 20 dividido por 0,1 dá 200, né? Menos 20 dividido por menos 0,1 dá mais 200. Então, vai dar 200 vezes IL. 1, que é o que tem aqui multiplicando, né? Dividido por 0,1 vai dar 10, certo? Então, menos 10V1 igual a zero. E eu passo esse menos 10V1 para cá, vai dar mais 10V1. Então, vou ter que L mais 200IL é igual a 10V1. E agora a gente pode substituir o V1. O V1 é 5 seno de ômega t. 10 vezes isso dá 50 seno de ômega t. E eu escrevi a EDO do meu circuito, ok? Note que é interessante sempre escrever a EDO na variável de estado do circuito. Esse circuito só tem uma, porque ele é de primeira ordem, então eu escrevo direto na corrente do indutor. Bom, então resumindo, o circuito pode ser representado por uma EDO e uma condição inicial. O que eu tenho que fazer agora é resolver esse EDO com essa condição inicial.
Como eu tenho um termo que depende do tempo aqui, eu vou ter que fazer que a soma é igual à resposta natural, mas a forçada. Para a resposta natural, eu zero o termo que depende do tempo e fico só com a equação homogênea. A solução dessa equação homogênea vai ser a famosa exponencial, que substituindo aqui vai dar a e elevado a st vezes s, mais 200 vezes a e elevado a st igual a zero, certo? Então eu peguei essa exponencial e substituí aqui no EDO. Eu posso cortar o a e elevado a st dos dois e vou ter que s mais 200 é igual a zero, né? Que eu podia ter tirado direto daqui, ó. A derivada vira s e o i vira 1. Então, s mais 200 igual a zero, portanto, s é igual a menos 200. E a resposta natural, então, vai ser que IL natural é igual a vezes e elevado a menos 200t. Muito bem. Agora eu vou para a resposta forçada, que é a parte interessante dessa aula. Novamente, a gente vai escolher como resposta forçada alguma coisa que tem essa cara, uma constante vezes um seno. Mas como a gente já argumentou, eu precisaria colocar uma fase nesse seno aqui. Eu não quero fazer isso, então eu coloco uma soma de cossenos e senos. Ok? Pego essa função, que é uma soma de cossenos e senos, e substituo nesse EDO. Certo? Então eu vou ter que calcular a derivada dessa função e depois somar, né, 200 vezes ela, e isso vai ter que ser igual a 50 seno de ômega t. Tudo bem? É pegar essa função aqui e substituir aqui, ó. Maravilha. Vamos fazer a derivada primeiro, como a gente fez no exemplo 1. Então a derivada da função, note que ela é igual, né? Que ela é toda literal, certo? Eu não estou usando o valor de ômega ainda. Então vai dar exatamente o mesmo valor que a gente fez outra vez. Menos A1 seno de ômega t vezes ômega, mais A2 cosseno de ômega t vezes ômega. Ok? Agora não vai dar igual, né? Porque eu vou pegar essa derivada aqui e vou substituir aqui, ó. Ok? E depois vou pegar a solução forçada que eu escolhi e vou substituir aqui. Tudo bem? Então vai dar basicamente o resultado da derivada, mais 200 vezes a minha solução forçada proposta. Isso é igual a 50 seno de ômega t. Ok? Agora o que eu vou fazer, né? É usar o fato de que eles são ortogonais. Para já facilitar, eu vou colocar em evidência o seno de ômega t e o cosseno de ômega t. Ó. Então, quem multiplica o seno é menos A1 ômega e 200 A2. Aqui, ó. E aqui é A2 ômega mais 200 A1, que multiplica o cosseno de ômega t. Isso tudo é igual a 50 seno de ômega t, certo? Colocado em evidência fica um pouco mais fácil. Né? Ó, eu estou com os dois termos em evidência e, pela ortogonalidade da função seno e cosseno, tudo aquilo que multiplica seno de um lado tem que ser igual a tudo aquilo que multiplica seno do outro. Isso vai dar origem à primeira equação aqui, ó, do meu sistema. Tudo aquilo que multiplica o cosseno de um lado tem que ser igual a tudo aquilo que multiplica o cosseno do outro. No caso, zero. Certo? Então, isso vai dar origem à nossa segunda equação do sistema. E com essas duas equações eu encontro a 1 e a 2. Bom, o jeito mais fácil agora é a equação 2 é que tem igual a zero, né? Então eu vou isolar nessa equação A1. Então, A1 vai ser igual a menos ômega dividido por 200 vezes A2, certo? Porque eu vou passar para cá e mandar dividir por 200. Ó. E aí eu vou substituir quanto vale A1 nessa equação e vou ter uma equação só em A2. Então, vai dar menos ômega sobre 200 A2 vezes ômega. E o resto da equação fica igual. O ômega multiplicando aqui dá ômega ao quadrado, esse menos com esse menos dá mais. Né? E eu já posso colocar isso tudo em evidência com A2. Ó. Então, o termo daqui vai dar ômega ao quadrado dividido por 200, positivo, mais 200 vezes A2 igual a 50. Tudo bem? Estou agilizando um pitico aqui a álgebra. Agora, o que eu vou fazer é passar esse termo dividindo e já tirar o mínimo aqui, tá bom? Então, o A2 vai ser igual a 50 dividido por isso. Ó. O mínimo aqui é 200, né? Certo? Ao tirar o mínimo, então, eu vou ter ômega ao quadrado e 200 ao quadrado. Tá vendo? 50 dividido por ômega ao quadrado mais 200 ao quadrado dividido por 200.
Quando eu inverter, eu vou ter 50 vezes 200, que é 10.000. Ok? Então, A2 é 10.000 dividido por ômega ao quadrado mais 200 ao quadrado. Como o A1 é menos ômega sobre 200 A2, então eu tenho que pegar essa função do A2 e multiplicar por menos ômega sobre 200. 10.000 sobre 200 é 50, vai dar 50 ômega negativo aqui, e o denominador não muda. Ok? Então, resolvido o sistema, eu tenho o valor de A1 e A2 e determinei minha resposta forçada. Ok? Sei quanto vale A1 e quanto vale A2. Por consequência, eu tenho a resposta completa, a menos da constante da condição inicial. Então, eu vou somar o IL, que era aquela exponencial da resposta natural, com a resposta forçada. Eu ainda preciso encontrar o A aqui, ó. Para fazer isso, a unidade agora dá corrente no indutor. Igual dos dois lados, né? Antes e depois de virar a chave. Antes de virar a chave, tinha 1/4 de ampere. Depois de virar a chave, é o limite dessa função toda que eu encontrei para quando t tende a zero. Tá grande, mas vai ficar menor quando eu tender o t a zero, né? Zero é um número muito especial. Por exemplo, e elevado a zero é 1, né? Então, esse primeiro termo aqui, ó, dá só A. Cosseno de zero é 1. Então, este termo do cosseno dá só a constante que multiplica ele. E seno de zero é zero, então esse termo aqui desaparece. De modo que 1/4 de ampere é igual a A mais o termo que multiplicava o cosseno aqui. Aí eu passo esse termo para cá subtraindo e encontro quanto vale A. Ok? Feito isso, agora... Bom, então agora a gente pode substituir o A na solução natural e somar com a forçada, certo? Então, esse termo todo aqui é o A que a gente acabou de encontrar, e ele multiplica a exponencial, e elevado a menos 200t, e a solução forçada que a gente já tinha determinado continua aqui, ok? Muito bem. Então, note que nesses casos em que eu tenho uma entrada forçada do tipo senoidal cossenoidal, mesmo que o indutor entrasse no circuito para t maior do que zero sem carga, ou seja, mesmo que esse 1/4 de ampere aqui fosse zero, ainda assim eu teria a exponencial da solução natural, porque ainda tem um pouquinho de entrada que tem a ver com adequar essa exponencial ao instante que começa o seno e o cosseno, tá bom? Muito bem, então tendo A agora escrito, multiplicado a exponencial, a gente pode rearranjar os termos como a gente fez da outra vez. A gente pode identificar que este termo aqui, esse 1/4 vezes a exponencial, é muito diferente do resto. Então a gente faz esse produto da exponencial por 1/4 de ampere e fica com o primeiro termo, que é uma exponencial simples e clássica, tá bom? Depois, a gente nota que, então, que esse termo aqui ele é muito parecido com esses, né? Então a gente vai colocar ele em evidência, e aí é uma questão de escolha. Se a gente vai deixar o ômega fora ou dentro do parênteses, se vai ter um ômega aqui ou não. Eu decidi deixar 100, ok? Então, a gente colocou em evidência 50 dividido por ômega ao quadrado mais 200 ao quadrado. Isso vai, então, fazer um produto de uma exponencial, um seno e um cosseno, tudo em função de ômega, certo? Muito bem. Então, a gente já encontrou a solução completa em função de ômega. No entanto, como a gente conhece ômega, a gente pode substituir de forma que a gente pode fazer um gráfico, se a gente desejar, dessa saída em função do tempo, da corrente do indutor exclusivamente em função do tempo. O ômega é 100 radianos por segundo, então a gente vai substituir o ômega. A gente vai substituir aqui, aqui, aqui e aqui também, né? Então aqui não tinha. Ao fazer essa substituição, façam ela com calma e façam essa conta, certo? Esse 50 dividido por 100 ao quadrado mais 200 ao quadrado vezes 100 vai dar 0,1. Isso multiplicado também por menos 100 vai dar menos 0,1. E multiplicado por 200 vai dar 0,2. Tudo bem? É interessante fazer esse produto porque, de fato, aquela solução natural eu posso reagrupar ela agora se eu quiser, né? Posso juntar os dois termos que vieram da solução natural e encontrar uma única solução natural aqui, ó, que é a transitória. E os termos do seno e cosseno ficam mais diretos. Então, note que aquelas expressões grandes que eu tinha, de certo modo, eram elegantes, é que elas dependiam do ômega. Agora que eu substituí o ômega, ficou bem mais simples, não é? A resposta transitória é essa aqui. Então,
corresponde a uma carga, no fundo é uma descarga do indutor. Então o indutor descarrega logo no início da virada da chave, junto com a oscilação do cosseno e do seno. Assim que o tempo for passando, essa descarga acaba e sobra só esse termo que vai continuar oscilando por um tempo indefinido, aí, tá bom? Que é a resposta permanente. Ok? Então é isso, caros. Essa foi uma aula bastante densa, em que resolvemos dois exemplos bastante complexos. A gente aproveitou e fez 2 slides extras, né? Tentando entender o que está acontecendo e até demonstrando algumas coisas que talvez vocês já tenham visto, mas não tenham visto de onde vem. O que nos resta agora é propor 2 exercícios. O primeiro é um exercício com indutor, não é? Totalmente literal, já que a gente fez um exercício de indutor numérico, tudo bem? Que é basicamente tornar literal o exercício que a gente acabou de fazer numérico. O segundo caso também é um exercício numérico dessa vez, com capacitor. No entanto, o que ele faz diferente é adotar aqui para a fonte uma solução de fase não zero, certo ou não? Ou uma soma de senos e cossenos para ficar mais fácil para vocês. Mas é uma solução que a fase não é zero, tá bom? Pede-se atenção no capacitor em função do tempo. Nenhum deles vocês vão ter dificuldade de fazer se vocês entenderam o método que a gente fez os 2 primeiros exemplos. É isso. Espero que vocês tenham entendido e que agora sejam capazes de resolver basicamente qualquer circuito de primeira ordem, incluindo aqueles talvez mais importantes que são os com excitação senoidal. Até mais e bons estudos!